queridos irmãos, queridas irmãs, hoje nós estamos celebrando esta comemoração das dores de Nossa Senhora. Então nós queremos fazer aqui essa explicação para que as pessoas possam ter essa devoção pelo coração doloroso de Maria, mas não somente ficarem na devoção, mas também possam com isso progredir na fé e no conhecimento de Deus. Então há duas coisas que sempre fazem parte da vida humana e que desde o início do mundo são colocadas como dois pontos fundamentais de questionamento. Então são duas paixões. A primeira delas é o amor, cuja paixão contrária é o ódio. E a outra paixão é a dor, cujo movimento contrário é o gozo. Então, dentro desses dois parâmetros, nós podemos entender qual foi a vida de Nossa Senhora e por que ela hoje é celebrada como Mãe das Dores. Então, nós sabemos que a Virgem Maria foi escolhida por Deus, que ela é concebida sem pecado, que ela tem um privilégio especial, não só de pureza, mas também de ter todas as graças, todas as virtudes, toda a beleza física, toda a beleza espiritual. Então tudo isso Deus deu para Maria. Mas ela, como pessoa, também teve que fazer um caminho espiritual para ela chegar até a plenitude do conhecimento e do amor de Deus, que é, por sua vez, o objetivo de toda a vida humana. Então, se nós consideramos aquilo que Deus deu para Nossa Senhora, nós podemos ver que Deus deu muito. Então, para quem dá muito, Deus também vai cobrar muito. Então, é por isso que, dentro desse contexto, Deus queria que Nossa Senhora correspondesse àquilo que Ele estava dando para ela, através da maternidade divina. Então, a maternidade divina foi o maior dom, foi a maior graça, foi o maior benefício que uma mulher pudesse ter. Por isso é que Santa Isabel diz: bendita és tu entre todas as mulheres. Então há muitas pessoas que têm uma certa repulsa da devoção e do louvor que a Igreja Católica tributa à Virgem Maria, Mãe de Deus. Mas nós devemos saber que essas pessoas, eles adquiriram um certo preconceito ou uma certa antipatia de Maria, de Nossa Senhora, ou do louvor e do culto que a Igreja dedica à Mãe de Deus, mais modernamente. Porque nos tempos antigos, todas as seitas, todos os heréticos, todos eram unânimes em reconhecer e louvar a Virgem Maria. Entretanto, modernamente, o ser humano adquiriu uma especial inveja da graça fraterna. Então, tudo aquilo que o outro tem ou que o outro recebe, que eu não tenho, que eu não recebi, a gente tem uma inveja mortal. E é interessante observar isso, porque nos tempos antigos as pessoas não tinham isso. As pessoas normalmente admiravam: olha, veja essa pessoa como ela tem virtude, olha, veja essa pessoa como ela tem uma graça especial. Isso era uma coisa natural das pessoas. E quanto mais se desenvolveu o individualismo, mais se desenvolveu também essa tendência de não olhar para as graças que o outro tem com um olhar benevolente. Então essa inveja da graça fraterna é muito mais forte no tempo moderno. Por isso que é mais forte a tendência de formar seitas, formar grupos, ou das pessoas se concentrarem em torno delas mesmas.
Enquanto que o cristianismo nos ensina a formar família, comunidade, nação, povo, igreja, tudo isso que vai se formando em torno dessa unidade. E a unidade é o quê? A unidade é a fé, mas não só a fé, mas também o amor. E por que o amor aglutina? Porque o amor vê no outro um benefício para mim mesmo. Quanto mais aquela pessoa for alta, for grande, for virtuosa, melhor para mim, porque eu vou crescendo com ela. E o nosso grupo vai crescer junto. É como se eu tivesse admirado com uma pessoa que joga no meu time. Eu fico feliz. Olha, ele joga no meu time, nós vamos ganhar, porque essa pessoa é muito boa. Então quer dizer que a gente tem essa consciência dentro do cristianismo que nós somos um só time. Nós somos um só exército, nós estamos juntos. E essa pessoa que é mais do que eu está me ajudando também, porque eu vou ganhar junto. Então isso tudo é muito importante. Agora, Deus também, pela sua justiça, Ele faz questão de provar para que as pessoas mereçam o grau de glória que elas deveriam ter, ou que elas são predestinadas a ter. E Ele faz questão de provar isso para que essas pessoas mereçam estar naquele nível que Deus predestinou. Então, da mesma forma que Deus provou os anjos, aqueles que foram dignos, Deus deu recompensa. Aqueles que não foram dignos, Deus excluiu. Da mesma forma, Deus faz questão de provar os seus santos. Então, se você é chamada à vida de santidade, ou seja, a estar mais próxima de Deus, isso também é uma outra característica que o mundo moderno adquiriu, é de ver a santidade como grandeza moral pessoal. E não é isso. A santidade é o grau daquela correspondência a Deus que vai aproximar aquela pessoa de Deus, porque só Deus é santo. Quanto mais próximo de Deus, mais santa é a pessoa. Então, não queiramos ter uma virtude moral ou aparências de santidade, mas queiramos sim fazer a vontade de Deus, corresponder em tudo aquilo que Deus nos pede, para estarmos na santidade, ou seja, na presença dele e na amizade dele. Então Maria, acima de tudo, buscou isso. Essa é a vida de Nossa Senhora. Então, quando ela disse o sim na Anunciação, isso aí já é uma coisa importante a gente saber. Ela disse um sim consciente de que ela teria um grande trabalho, uma grande dificuldade, grandes sofrimentos. Então ela não foi assim, uma pessoa, uma jovenzinha que, ai que bom, você é mãe desse menino que é filho de Deus. Não, ela realmente ponderou ali em alguns segundos, mas como ela tinha uma grande inteligência, uma grande capacidade de percepção das coisas, quando o anjo explicou, falou, olha, ele vai ser rei da descendência de Davi, o reino dele não vai ter fim. Ela já visualizou tudo, olha. Então quer dizer que esse reino é algo que vai se implantar, isso vai ser uma coisa muito difícil, vai ter uma grande negação das pessoas, vai ter uma grande confusão, grandes contradições, mas eu vou estar com ele. Então ela fez uma opção não só por receber o verbo, mas por estar com ele até o fim. Desde que ela discerniu que aquele anjo estava falando uma coisa que vinha de Deus, ela falou, bom, eu conheço Deus, eu sei como é que Deus trabalha, eu sei como é que Deus faz as coisas, já percebi que esse anjo vem de Deus, não vem do diabo. E se ele vem de Deus, eu tenho um discernimento claro e eterno. Aderir àquilo que Deus está me pedindo, de todas as minhas forças, para sempre. Então aqui é interessante a gente analisar isso, porque nós, a nossa capacidade humana e espiritual, nós agimos com a memória, com a inteligência e depois com a vontade. Então Nossa Senhora, ela primeiro usou a memória e falou assim, não, eu já li todo o Antigo Testamento, eu já conheço o que Deus fez na minha vida, já tenho essa experiência. Então ela tem ali a memória. Daquilo ali ela trabalha dentro da inteligência, que é um processador. Como se fosse um processador dentro do computador. E depois ela dá o enter, que é a vontade. Ela diz, ó, agora é a hora que eu vou aderir. Eu já sei, já compreendi, já li tudo aqui o processo, e agora eu dou sim. Então, uma vez que a inteligência dela entendeu a coisa, a vontade aderiu. E essa vontade aderiu sabendo de tudo aquilo que ela teria que arcar. No entanto,
40 dias depois do parto, Simeão, que era um velho e que estava vivendo em profunda oração na presença do Espírito Santo, pedindo o Messias, é um verdadeiro representante do verdadeiro judaísmo, do verdadeiro Antigo Testamento. Ele veio com Maria e falou, olha, esse menino aqui é causa de ressurreição de ruína. Então isso que é a linguagem da verdade. A linguagem da verdade é uma linguagem realista. A pessoa não vem no elogio, olha, não, é só coisa boa que eu vejo na sua vida. Não. Isso é pessoa que lê carta, que lê mão, que começa. Não. Ou ela te joga maldição para te passar medo, ou ela te joga só coisa boa para te iludir. Isso é o demônio. Não, a verdade é assim, ó. Tem coisa boa, mas também tem o sofrimento. E aqui está o projeto de Deus. E esse menino é causa de ressurreição de ruína. Por quê? Porque muitos através dele vão levantar e outros vão cair. E Nossa Senhora entendeu também, pela palavra de Simeão, que ele estava ali para dividir Israel. Uma espada vai dividir a sua alma. Então Nossa Senhora entendeu que a alma dela estava em sintonia com a alma de Israel. Que ela não era só mãe de Cristo, ela era mãe de Israel. Ela era a mãe do povo de Deus, ela era a mãe de todo o Antigo Testamento. Nossa Senhora, ao mesmo tempo que ela é filha de Abraão, filha de Isaac, filha de Davi, ela é mãe de toda essa gente. Porque Deus colocou ela acima. Deus fez ela ser, ao mesmo tempo, aquilo que o Antigo Testamento produziu, mas na medida que ela é a plenitude, ela se torna também aquela que vai encabeçar todos eles. Então, por isso, Nossa Senhora tinha uma maternidade sobre todo Israel. E ali, Simeão já avisou, olha, você não vai salvar todos os seus filhos. Uns vão se salvar, outros vão se perder. E a espada vai dividir a sua alma. Então, isso aqui ela já entendeu também, nessa lógica dessa divisão. E, ao mesmo tempo, essa divisão se estende também a toda a humanidade. Porque, de certa forma, Deus deu para ela toda a humanidade como geração dos seus filhos. E ela sabia que uns iriam aceitar o batismo, outros não. E dentre os que aceitariam o batismo, ainda teria outros que negariam depois o seu batismo e negariam a salvação, e outros se salvariam. Então, de qualquer maneira, Nossa Senhora já viu ali a perspectiva dessa divisão, e essa divisão é um sofrimento. Então, quando a gente imagina que dentro da nossa própria família nós não vamos ver todos no céu, então a gente sabe que isso daí é uma dor. Mas nós não podemos mudar essa realidade, porque a pessoa faz a opção. Então, por mais que o amor da pessoa seja grande por nós, esse amor tem que ser maior por Deus. E se uma pessoa não ama a Deus como deve, essa pessoa não tem como se salvar. Porque o amor de Deus tem que vir em primeiro lugar. E em toda a vida de Nossa Senhora, ela teve essa lógica de colocar o amor de Deus em primeiro lugar. Então, por isso que eu estava dizendo que essas duas paixões são fundamentais para nós nos conhecermos e sabermos como nós podemos chegar na plenitude da perfeição. Na medida em que eu trabalho o amor e o ódio, a dor e o prazer. Por quê? Porque o amor é sempre bom. Como diz Santo Agostinho, ama e faz o que queres. Mas o amor tem que ser regulado. Se eu amo mais uma criatura do que Deus, ou se eu amo mais uma coisa do que outra, dentro de uma lógica invertida daquilo que deve ser a ordem correta das coisas, então eu começo necessariamente a ter um ódio. Por quê? Porque se me tiram alguma coisa que eu amo mais do que deveria, eu começo a ter o ódio daquele objeto ou daquela pessoa que está me impedindo de ter aquele amor como eu gostaria. A mesma coisa a dor. Se alguma coisa me provoca dor, automaticamente eu vou produzir ódio contra aquilo. Agora, se alguma coisa me provoca prazer, eu vou produzir amor porque eu me apegue mais àquilo que me dá prazer. Mas como que nós podemos, tendo a inteligência dirigida por Deus, aceitar a dor e amar aquilo que me provoca dor? Isso aí
já é um resultado da graça. Percebe? Então Nossa Senhora, sabendo que esse menino seria para ela ocasião de dor, ela não rejeitou. Mas como fazem muitas mães, eu vou ter dificuldade de criar essa criança, então é melhor abortar, é melhor desistir, é melhor dar para alguém. Não, Nossa Senhora disse, é meu filho, agora eu vou ficar com ele até o fim. E, sabendo da profecia de Simeão, Nossa Senhora foi crescendo no amor e nesse desejo de fazer a vontade de Deus em tudo e de fazer com que aquele filho pudesse chegar à plenitude da sua missão. Então ela se colocou como alguém que é sócia, quer dizer que é colaboradora dessa missão. Então quando Jesus tinha 12 anos, ele ficou perdido em Jerusalém. E Nossa Senhora sofreu ali, justamente na festa da Páscoa. Então ali ela estava, de certa forma, sendo preparada para o que aconteceria depois na sua paixão. Então uma só coisa ela pediu, depois de todo aquele desespero, que quando acontecesse a paixão, que ela já tinha entendido que seria na festa da Páscoa, que ela pudesse estar perto dele, que ele não ficasse longe. Então Deus concedeu isso para ela, porque ela teve muita tristeza, muito desespero de imaginar que o filho estava sendo morto, porque ela não sabia a idade. Ela pensou, talvez ele vai ser sacrificado com 12 anos. Então ela pensou, e se ele estiver morrendo agora, sendo torturado agora, o que eu vou fazer se eu estou longe dele? Mas ela achou o menino. Então, ao encontrar aquele menino, Nossa Senhora teve a verdadeira alegria da ressurreição. Ela estava realmente na morte. E foram 3 dias. Tudo em sintonia daquilo que ela passaria depois. No entanto, 21 anos depois desse evento, Nossa Senhora estava pronta. E Nossa Senhora estava pronta porque ela tinha aprendido não só com a lição dessa de 12 anos, porque quando Jesus respondeu para ela, olha, por que vocês me procuraram? Eu tinha que cuidar das coisas do meu pai. Então aquela palavra foi muito forte no coração de Maria para que ela entendesse, antes de eu ser seu filho, eu sou filho de Deus. E se o meu pai quer assim, não é você que vai me impedir. Então isso para uma mãe é muito forte. Porque normalmente as mães têm uma certa referência do pai. Mas ela ainda procura fazer o possível para que o filho primeiro olhe para ela, depois olhe para o pai. Mas nessa hora, Nossa Senhora entendeu, olha, o pai dele é Deus. Eu sou a mãe, mas o pai dele é Deus. E antes de mim existe Deus e é ele que manda nesse menino, não sou eu. Eu posso ter dado para ele a vida, essa vida humana, mas ele está aqui para obedecer o pai. Então, Nossa Senhora aprendeu com essa lição e mais para frente, no início da vida pública de Jesus, ela também aprendeu com a lição de Caná. Porque a lição de Caná foi muito forte na medida em que Nossa Senhora pediu vinho. E o vinho representa a alegria da festa. Então Nossa Senhora, na sua prudência, ela pensou, olha, essas pessoas estão aqui tristes, envergonhadas, essa festa vai acabar sem o vinho. Então eu vou pedir o vinho. Mas, no mesmo instante que Jesus respondeu de forma negativa, ela já aprendeu e já se voltou para aquilo que era mais importante. Ou seja, eles não têm vinho. Quer dizer que não é um pedido, mas é simplesmente alguma coisa que você coloca ali de forma indireta para ver, olha, eu gostaria tanto que não faltasse o vinho para eles. E Jesus falou para ela, mas o que há entre mim e ti? Essa pergunta de Jesus, ela também foi uma das palavras mais fortes que Nossa Senhora ouviu durante a sua vida. Porque aquilo ali fez ela questionar tudo, na medida em que era evidente que o que há entre ele e ela é uma relação de mãe e filho. Mas Jesus, ao perguntar isso, ele fez com que ela entendesse,
Você vai querer agora que eu continue agindo como se fosse seu filho que te obedece? Vai lá, busca a vassoura para mim. Vai lá, lava a louça para mim. Vai lá fora, amarra o cachorro. Não. Acabou. Agora eu vou agir como Deus. Por isso que ele falou, o que há entre mim e ti? O que você está querendo aqui? Que eu vou continuar sendo seu filhinho? Agora vamos fazer milagre para colocar vinho na festa? Não. Então, nesse mesmo instante, ela se coloca como servidora e como coadjutora. Então, ela inverte o papel. Fala, tá bom, eu não sou aqui agora sua mãe que vai te pedir uma coisa, mas eu vou te pedir para perceber a fé deles. Então, ela joga tudo no plano sobrenatural. Por que a fé deles? Porque os servidores daquela festa deveriam saber, pela fé, que Jesus podia fazer alguma coisa. Então ela simplesmente disse, ó, tá vendo esse aqui, ó? Ele pode fazer alguma coisa para vocês. Obedece ele o que ele pedir e ele vai fazer. E nessa confiança e nessa fé que os servidores tiveram, é que o vinho foi colocado na festa. Então Nossa Senhora tira o seu privilégio, que está no plano natural como mãe, e começa a entrar no plano sobrenatural. Não, agora eu serei fiel colaborador. E como fiel colaborador, eu terei um mérito de fazer com que as pessoas participem do que Deus deu para mim. E é por isso que São João destaca no seu evangelho as bodas de Caná, na medida que somente São João destaca a presença de Nossa Senhora aos pés da cruz. Os outros evangelistas evitaram. Por quê? Porque ele simplesmente diz, não, tinha ali umas mulheres e tal, mas eles evitam dizer que a mãe de Jesus estava ali para as pessoas não caírem na devoção. Porque os primeiros discípulos, apóstolos, os evangelistas, eles sabiam muito bem que do paganismo para o catolicismo não tem muita diferença se você está no plano da devoção. E esse é o problema de muitas pessoas que vivem somente no plano da devoção. Como eles não conhecem, não têm a fé, então facilmente eles podem fazer daquela religião o que eles quiserem. Então é o que acontece hoje em dia. A Igreja Católica simplesmente mantém as pessoas na devoção. Olha, vamos falar das dores de Nossa Senhora, vamos falar disso, vamos falar daquilo, vamos falar do coração de Maria, olha que bonito. Mas ninguém percebe a profundidade nem a fé. Então, se fica na devoção, tudo é fácil de ser comandado pelo diabo. Porque o ser humano já nasce com a tendência de buscar devoções religiosas. Agora, a fé não é tendência. A fé é graça sobrenatural. A pessoa tem que aderir e a pessoa tem que fazer uma opção por aquilo. Essa graça sobrenatural da fé tem nada a ver com a devoção. Apesar de que a devoção também é boa, se ela está acompanhada da fé. Então, São João colocou ali Nossa Senhora, né? Deixou bem claro que ela estava aos pés da cruz, porque ele escreveu esse último evangelho e ele já estava, através da narração das bodas de Caná, preparando as pessoas para entender que Nossa Senhora não estava ali como mãezinha querida, né? Mas ela estava ali como alguém que está partilhando do sofrimento e que está em sintonia nessa solidariedade para colaborar para a obra da redenção. Então essa é a colaboração. Colaboração no sentido espiritual, porque ela não podia fazer nada, não podia carregar a cruz com ele, ela não podia ser coroada de espinhos com ele. Mas ela podia dar a sua presença, porque muitas vezes a presença e a solidariedade já é uma forma de você colaborar. Por isso que a gente não deve frequentar ou estar presente em nenhuma celebração, em nada que não esteja em nome do verdadeiro Deus, em nome da verdadeira igreja. Por quê? Porque senão você está prestigiando aquilo, você está colaborando com aquilo e você está dando o seu apoio. A nossa presença é apoio. Então Nossa Senhora, silenciosa e de pé diante da cruz, ela estava não só confessando diante de Deus e diante de todos o assentimento dela, como se fosse assim, eu estou de acordo com aquilo que Deus está fazendo, eu aceito a vontade de Deus, apesar disso ser cruel, disso ser terrível, disso estar matando meu filho, eu estou aceitando, porque eu sei que Deus vai tirar um bem disso.
Isso aí foi a colaboração de Maria para a nossa redenção. Se não tivesse isso, muito provavelmente Jesus teria sofrido muito mais. Porque a presença dela, de certa forma, trouxe um alento para o coração de Jesus. Por isso que ele olhou para Nossa Senhora com compaixão, com ternura, e ao invés de dizer mãe, ele disse mulher. Porque se eu digo mãe, pronto, vamos voltar para a natureza, vamos voltar para a devoção. Não, nós estamos num plano mais alto. O que há entre mim e ti? A pergunta. Mulher, eis aí teu filho. Quer dizer, olha, agora é hora de você dar a luz. Você começa a dar a luz de forma sobrenatural. Você está gerando filhos na sua obediência à palavra de Deus. Então, isso que destaca também o valor das virgens. Porque se a nossa religião só desse valor para Nossa Senhora por ela ser mãe, então não tem sentido ter as virgens, né? Nem as celibatárias. Por quê? Porque só vale a mãe, a maternidade. Voltamos para o Antigo Testamento. Não. Ela, sendo virgem e tendo a vida de total dedicação a Deus, ela é um modelo para todas as mulheres que deixam de lado a grandeza natural da maternidade e colocam o destaque na grandeza sobrenatural do coração dedicado a Deus. Porque o corpo de uma mulher pode dar prazer a um homem. Agora, o coração de uma mulher dá muito mais prazer a Deus. Então, em tudo isso, Nossa Senhora nos ensinou essa perfeição da caridade. Que o amor de Nossa Senhora não é um amor simplesmente na lógica natural, como uma mãe pode ter um amor para o filho. Até aí você pode crescer até um determinado nível. Depois daquele nível não tem como aumentar. Porque aquilo é humano. Se você passar daquele nível, você está amando o seu filho mais do que Deus. Agora, para Nossa Senhora amar o seu filho como Deus, ela tem que ver nela não somente aquele menininho bonitinho, inocente, maravilhoso, que ela limpou, que ela amamentou, que ela colocou no seu colo, que ela dormiu com ele, mas ela tem que ver nele também o Deus eterno, todo-poderoso, que lhe deu a existência. E nessa atitude de fé, ela glorifica a Deus pela perfeição dessa entrega, ao mesmo tempo que ela tem ali também uma perfeição da esperança, na qual ela glorifica a Deus, porque ela está de pé, não está caindo, nem está desmaiando. Na medida que ela diz, ó, eu estou aqui de pé porque ele vai ressuscitar. Isso, meu filho, vai até o fim, você vai ressuscitar. Então isso é esperança. Igual essa esperança ninguém teve. E tudo isso elevado no grau da perfeição do amor. Porque o amor ali era justamente marcado pela prova. Ou seja, se ela amava Jesus mais do que todas as coisas, aqueles que estão matando Jesus deveriam produzir no coração de Nossa Senhora o ódio. Mas ela não teve ódio. Então, não tendo ódio dos que estavam matando Jesus, Nossa Senhora mostra a perfeição de um amor muito maior do que esse amor natural e simplesmente humano que uma mãe pode ter. Então, é aqui que ela amou de forma perfeita. É aqui que ela mostrou a plenitude da caridade. E sem fazer nada, sem dizer nada e sem manifestar nada, ela ajudou a recriar o mundo. Porque Deus, quando foi criar o mundo, criou primeiro Adão. Falou, Adão, fiz Adão, de Adão ele fez Eva. Agora, quando ele foi recriar o mundo, falou, Adão, pode ficar aí. Vem cá, Eva, me ajuda. Eva foi lá, fez com ele, refez tudo de novo. Isso é a obra da cruz. A obra da cruz é a obra da recriação do mundo. E Nossa Senhora não somente nos deu um filho, na medida em que ela deu à luz o eterno Redentor, mas ela deu à luz a toda a humanidade, junto com a igreja, no parto doloroso da cruz. E é por isso que nós podemos dizer que hoje nós devemos dar esse louvor e esse reconhecimento de gratidão à Santíssima Virgem que aceitou oferecer o seu Filho pela nossa salvação. Agora, isso tudo deve nos levar também não só a sentimentos de devoção e de compaixão,
mas também é um sentimento de imitação à Santíssima Virgem, Mãe de Deus, especialmente a nós que somos carmelitas dedicados a ela, na medida em que nós vemos que o amor dela foi perfeito, porque ela não deixou se apegar a um objeto, mas ela se canalizou esse amor totalmente a Deus, a ponto de não dar lugar ao ódio. E da mesma forma, ela não buscou o prazer ou não buscou a sua própria satisfação, mas ela, através da dor, compreendeu o que é o preço dessa atitude de fazer a vontade de Deus e de realmente receber de Deus a recompensa. Então, que através da intercessão de Nossa Senhora, nós possamos organizar bem os desejos e os limites do nosso coração e que nós possamos sempre amar Jesus e amar a Deus de toda a nossa alma, para que nós possamos também participar dessa plenitude, dessa felicidade que Deus prepara para nós. Amém.